Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Infelizmente, a teoria da evolução não funcionou, pois se tivesse funcionado, o nosso idioma hoje seria mais aperfeiçoado que o hebraico ou o grego da antiguidade. Aliás, as línguas dos insetos são duas pedrinhas no sapato dos evolucionistas, pois teimam em desobedecer tio Darwin. Muitos fósseis de insetos foram preservados em âmbar, que é seiva petrificada, também em cinzas vulcânicas, em alcatrão e em outros meios, e não mostram qualquer indício de que fossem primitivos. Ao contrário, eram insetos totalmente funcionais, quando seus corpinhos foram preservados para que no futuro distante tirasse o sono dos darwinistas. A outra pedrinha no sapato são as línguas. Os linguistas tentam de todas as formas explicar o surgimento e a suposta evolução das línguas, mas para aquele que crê na palavra de Deus, tudo é muito simples. Deus criou Adão como um ser falante. Adão não precisou fazer um curso de idiomas para aprender a falar uma língua. Ele simplesmente foi criado falando, e Eva também. Todos nós nascemos com capacidade de comunicação e de falar uma língua. Mas agora nós precisamos aprender, porque esta é mais uma consequência do pecado. Quem estuda comunicação de bebês sabe que eles já nascem com uma linguagem universal de gestos, expressões, sons, choros, porque isso faz parte do seu hardware, a necessidade de se comunicar. Independente de ser um bebê chinês ou brasileiro, eles falam a mesma língua de símbolos antes de serem ensinados no idioma do seu país. Ao longo dos séculos, até depois do dilúvio, todos os seres humanos falavam aquela mesma língua, e eu creio que nem sotaques diferentes eles deviam ter, porque se recusaram a se espalhar pelo mundo, como Deus havia ordenado a Adão e depois, e mais tarde, a Noé. Foi quando os homens não só se recusaram a se espalhar pela terra, mas decidiram fincar uma torre para centralizar ali a sua presença, a Torre de Babel. Foi aí que Deus confundiu as suas línguas, criando assim uma variedade de idiomas, nações e culturas. Se você acha linda a diversidade linguística e cultural do mundo, entenda que ela é mais um fruto de uma rebelião. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Isso Deus disse a Adão e a Eva. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9, 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, de 1 a 9. Depois de dar toda essa volta, eu vou tentar ir ao ponto da questão, pois eu queria antes mostrar que não é só o ser humano e a natureza que seguem um curso decadente de corrupção, mas isso acontece também com as diferentes línguas que Deus criou em Babel. Como tudo mais num mundo arruinado pelo pecado, as línguas seguem o mesmo princípio da segunda lei da termodinâmica. Embora ela seja uma lei que fale de troca de calor, ela foi emprestada, o seu conceito foi emprestado pela filosofia e por outras áreas, para explicar coisas como a corrupção crescente do homem e da natureza, que segue sempre uma tendência de ir da ordem para a desordem, do íntegro para o degenerado, do organizado para o caótico. Eu entendo que isso também é o que aconteceu com as línguas, com os idiomas. Quando você começa a observar as características de uma língua antiga, mesmo sem ser um estudioso ou conhecedor, logo percebe que ela é muito mais complexa e elaborada do que as línguas modernas. O complexo tendeu ao simples e no processo perdeu-se muito da sua forma e do seu significado.
Se você viu algum documentário de hominídeos vivendo em cavernas e falando uma língua de e acreditou nessa fábula, não é exatamente isso não. Se nós tivéssemos acesso a um léxico da língua falada por Adão, pode ter certeza de que a nova edição do Aurélio viria com uma capa vermelha de vergonha, porque seria uma língua muito mais elaborada aquela que Adão falava no Jardim do Éden. Por isso eu invejo os que leem a Bíblia em hebraico e grego, porque eles conseguem enxergar em cores o que eu só vejo em preto e branco. Só para você ter uma ideia, eu vou pegar apenas uma palavra de nossas Bíblias como exemplo. Mundo. A palavra mundo. O que significa mundo na Bíblia? Na versão Almeida Corrigida Fiel, eu contei 224 vezes a palavra mundo. Mas eu não sei como faria para contar quantas vezes ela apareceria no texto grego ou no hebraico, porque mundo nessas línguas tem mais de um significado. Se em nosso idioma mundo geralmente nos leva a enxergar o globo terrestre, repare no que dizem estes versículos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Salmo 33, 8. Perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com justiça julgará o mundo, e o povo com equidade. Salmo 98, 9. Aqui o nosso popular uso da palavra mundo assume duas formas diferentes. Primeiro terra e depois mundo. E se pesquisar o original dessas palavras, nós vamos encontrar, respectivamente, eretz, no sentido de terra mesmo, a parte sólida do mundo, ou lugar físico, e para mundo a palavra tebel, significando a esfera da habitação do homem. Por isso nós entendemos que quando Deus amou o mundo, em João 3,16, Ele não estava amando um planeta de rochas, Ele estava amando as pessoas que habitam no planeta. E para complicar um pouco mais, vamos abrir em Hebreus 1,2, que na versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Na versão Almeida atualizada, revista atualizada, diz assim: e fez o universo. E na versão brasileira, que concorda com a versão de Darby, diz assim: e fez os mundos, no plural. No grego, aí, a palavra é aion, que significa eras, ou extensões de tempo. Salvo engano, no grego, nós leríamos: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também as eras. E eu sempre achei que o versículo falasse de planetas aí. Fez os mundos, os planetas. Não, fez as eras. E se você já levou um susto aqui, imagine o que vai pensar quando eu disser que fez, no grego, é poieu, que significa não criar do modo como Deus criou no princípio, criou Deus os céus e a terra, criando do nada, a partir do nada, porque ali a palavra é bara, mas criar no sentido de autoria, aqui fala no Novo Testamento. Se você entender a frase, o presidente fez o seu amigo ministro de Finanças, você saberá do que eu estou falando. Não é que ele criou o seu amigo. É claro que Deus é o criador dos céus estelares e da terra de Gênesis 1:1, mas é também autor das diferentes eras pelas quais o universo passou e passará. Quer ver onde mais mundos não são mundos, ao menos do modo como eu sempre entendi que fossem planetas? Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Sim, você adivinhou. Mundos aí é a mesma palavra de Hebreus 1:2, isso é, aion, ou eras, no sentido de extensões de tempo. E tem mais, criados, no original grego, nesse versículo, não é exatamente no sentido de se criar algo do nada, como Deus fez em Gênesis 1, versículo 1. Mas no grego é katartizo, a mesma palavra usada em Mateus 4, 21, para dizer que Tiago e João remendavam, ou consertavam, ou colocavam em ordem, katartizo, as redes de seu pai. Então, no grego, Hebreus 11:3, você leria mais ou menos assim: pela fé entendemos que as eras foram colocadas em ordem por Deus. Estranho, né? Eu também achei quando eu vi isso, mas é o que está lá. Entender isso ajuda a entender que quando nosso Senhor Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, como fala Gálatas 1:4 na versão Almeida atualizada, isso não queria dizer que seríamos levados ao espaço, mas que ele desejava nos separar da presente era, ou do presente estado de coisas. A versão Almeida Corrigida Fiel coloca presente século mau, e a Darby coloca
present evil world, que é presente mundo mal. Mas no original não é do planeta que está falando. E antes que você me pergunte, Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, significa que Deus amou o cosmos, em grego, que significa toda a humanidade. Por isso, quando nos referimos a alguém que nasceu e foi criado numa grande metrópole, com milhões de habitantes, chamamos a pessoa de cosmopolita, termo também usado a alguém que é considerado um cidadão do mundo. O mesmo vale para 2 Coríntios 4,4, que fala de Satanás como o Deus deste mundo, na versão brasileira, ou God of this world, na versão de Darby, que é o Deus desse mundo também, que nada tem a ver com o diabo sendo o mandante do planeta Terra. Foi o cosmos ou humanidade que rejeitou a Cristo e empoderou o diabo para agir no mundo habitável. Foi desse mesmo cosmos ou esfera humana que Jesus falou que Satanás era o príncipe em João 12:31. E por isso o diabo podia dizer daquilo que recebeu de mão beijada da humanidade. Ele disse-lhe o diabo, Jesus na tentação no deserto, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem eu quero. Lucas 4:6. Quem entregou tudo ao diabo? Não foi Deus. Foram aqueles que não quiseram que Cristo fosse o seu rei. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19, de 12 a 14. Se você ainda não se cansou do assunto, eu vou abusar um pouco mais da sua paciência para analisar outra palavra, a palavra fundação, que aparece no Novo Testamento, ou como fundação do mundo, ou fundação, ou fundamento, ou alicerce de uma construção. Geralmente o seu significado é de uma base sólida para aquilo que é colocado sobre ela. Mas veja as passagens a seguir e repare também que existe uma distinção importante entre o fato de ter acontecido antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo. As coisas relacionadas à igreja e aos salvos da presente dispensação aparecem como tendo sido fundadas ou concebidas antes da fundação do mundo, enquanto as que dizem respeito a Israel e aos gentios com promessas terrenas foram determinadas desde a fundação do mundo. Para ser mais conciso, eu vou publicar os versículos em parte, mas se você quiser, você confere também na sua Bíblia o contexto todo, o versículo inteiro. Vamos lá. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. O qual, na verdade, em outro tempo foi concebido ainda foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 20. Agora, as passagens que falam desde a fundação do mundo. Quer dizer, da fundação do mundo para frente. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Mateus 13, 35. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Lucas 11, 50. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Isso é Hebreus 4, 3, mas isso na versão atualizada e na versão de Darby, porque na versão Almeida Corrigida Fiel, essa parte do versículo é omitida. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Hebreus 9, 26. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Apocalipse 17, 18. Bem, em todos os casos que eu citei, esses versículos, a palavra grega para fundação é katabole, que significa lançamento ou concepção. A única outra passagem do Novo Testamento em que a palavra aparece no original, katabole, nos ajuda a entender que fundação aí não tem nada a ver com criar a partir do nada, como em Gênesis 1, versículo 1, mas sim conceber a coisa. Veja a passagem, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. Aí no original, Hebreus 11, 11, aí no original, esse conceber é uma palavra composta, é kataboles sperma. No grego, a palavra é usada para o momento em que o sêmen masculino é depositado no útero da mulher. Por isso, o termo único, conceber, da nossa tradução em português, na verdade, é uma palavra composta no grego que significa conceber semente, que é a forma que Darby, na sua versão, traduziu corretamente como conception of seed.
Juntando tudo, o que Efésios 1,4 diz é que Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da concepção do cosmos, ou da concepção da esfera da humanidade. Agora fica mais fácil de entender que nosso Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo, pelos nossos pecados, para nos livrar do presente cosmos perverso. Gálatas 1,4 na versão brasileira. Uma vez que a presente esfera da humanidade, antes da qual Deus nos escolheu, é aquela que começou com o homem Adão no Jardim do Éden. Jesus não morreu em outro mundo, ou aion, ou era, e nem por outro mundo, ou cosmos, ou esfera da humanidade, ainda que os fósseis indiquem a existência de outros seres vivos neste planeta em eras imemoriais, muito antes da nossa. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Evidentemente, mundo aqui também é cosmos, a esfera da humanidade, não dos animais. Mesmo porque antes de Adão e Eva já existia no Jardim do Éden um anjo pecador, Satanás, travestido de serpente. Então, quando fala que o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão, está falando de homens, de humanidade, não está falando de animais, de vermes, de cobras, nada disso. E não está falando em termos genéricos, porque Satanás já era um pecador quando ele tentou Eva. E morte também, nesse versículo de Romanos, está diretamente associado à morte do homem, não só física, porque se fosse morte física, assim que Adão e Eva comeram do fruto, teriam morrido imediatamente. Por causa da promessa que Deus deu, que quando comerdes desse fruto, morrereis. Portanto, é morte no cosmos, mundo atual, na aion, era atual, não em eras passadas de onde vêm os fósseis. Lucas 18,30 fala de um mundo por vir, e aí é aion, ou era por vir. Por isso é bom entender que nós vivemos no presente mundo, no sentido de aion, ou era, que teve início em Adão. E esperamos o mundo por vir, ou uma era futura, mas a Bíblia fala muito pouco de eras passadas. Mas eu entendo que elas existiram pelos indícios deixados na palavra de Deus. E como bônus, eu deixo para você a expressão inglesa eons ago, que se traduz eras atrás, ou há eras, que foi claramente essa expressão emprestada do grego aion. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.